1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9. Amém? Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Você pode aplaudir glorificando a Deus? Pode. Isso. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Queridos irmãos, nesta manhã eu quero trazer uma mensagem que traz o tema: a santidade que o reino exige. Nós vemos aqui que a igreja de Corinto, ela foi uma das mais problemáticas do Novo Testamento. Era uma igreja cheia de dons, mas também com muitas brechas morais e também espirituais. Corinto era uma cidade muito famosa, essa cidade de Corinto. Uma cidade próspera, culturalmente uma cidade viva, mas espiritualmente doente, enferma espiritualmente. Havia ali templos pagãos, havia prostituição religiosa, comércio, poder, e no meio desse caos, Deus, Ele plantou uma igreja. Mas o ambiente começou a entrar dentro da igreja de Corinto. O que era santo passou a ser tratado agora com leveza. O que era pecado começou agora a ser justificado. E então o apóstolo Paulo, ele escreve com a voz de um pai espiritual, cheio de lágrimas, dizendo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui, ele está confrontando uma geração que queria o reino, mas sem arrependimento, que queria o céu, mas sem renúncia. E o Espírito Santo nos traz essa mesma palavra hoje. A santidade ainda é o padrão do reino. A santidade ainda é o padrão do reino. Vivemos dias em que muitos falam de Jesus. Multidões falam de Jesus, mas poucos querem viver como Ele viveu. Muitos falam, mas poucos querem viver como Ele viveu. Mas o chamado do Evangelho é o mesmo. O chamado do Evangelho não mudou, porque o chamado do Evangelho é o mesmo. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo.
O chamado não mudou. O chamado continua sendo o mesmo para mim e para você. Sede santos, porque eu sou santo. O Evangelho não é apenas para ser ouvido, não é apenas para ser ouvido, mas é para ser vivido. Temos que viver este Evangelho, porque a graça de Deus não nos autoriza a pecar. Porque hoje muitos justificam a graça, mas a graça de Deus, ela não nos autoriza a pecar. A graça de Deus, ela nos capacita a vencer o pecado. Uma diferença muito grande, porque hoje nós vemos esse linguajar, é o tempo da graça. Sim, vivemos o tempo da graça, mas a graça não autoriza nós pecarmos contra Deus. A graça, ela nos capacita a nós vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Aleluia. O reino de Deus não é herança dos que permanecem na injustiça, não é herança daqueles que permanecem na injustiça. Paulo, ele começa falando sobre os injustos. Paulo, ele começa falando sobre os injustos, que significa aqueles que vivem fora do padrão da retidão de Deus, fora da vontade de Deus. Não é sobre cometer um erro. Paulo não está falando aqui sobre cometer um erro, ele está falando sobre viver no erro. Porque cometer um erro, meus irmãos, é diferente. O problema aqui é sobre viver no erro, viver no pecado. E Paulo, ele está dizendo: quem vive em rebeldia contra a justiça de Deus não tem parte no reino dele. É muito claro. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Quem vive na rebeldia, quem vive na rebelião com a justiça de Deus, não tem parte do reino de Deus. Não tem parte. Aleluia. Vamos lembrar da jornada do povo de Israel. Deus, ele libertou do Egito, sim ou não? Deus, ele abriu o mar vermelho. Deus sustentou com o maná do céu, mas muitos morreram no deserto. Muitos morreram. Por quê? Eu pergunto para a igreja: por que morreram no deserto? Sabe por quê? Porque saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E tem muito hoje. Saiu do mundo, está dentro da igreja, mas o mundo ainda não saiu deles. Aleluia. Não saiu. Por quê? Eles queriam, meus irmãos, a terra prometida. Eles queriam a terra prometida, mas eles amavam as cebolas do Egito. Aleluia. Queriam Canaã, mas ainda murmuravam como escravos do Egito. Aleluia, glória a Deus. Assim é a vida de muitos cristãos hoje. Infelizmente, é a vida de muitos cristãos hoje, libertos na aparência. Tem aparência que está liberto, mas ainda está preso nas práticas antigas, presas no pecados antigos, vivendo de aparência. Querem o reino de Deus, mas não querem a transformação que Ele exige. Querem somente o reino, mas não querem a transformação que o reino exige. Aleluia. Ei, a justiça espiritual é viver uma vida religiosa, meus irmãos, sem a injustiça espiritual é viver uma vida religiosa sem a presença. Sem a presença. Muitos estão nesta situação.
A injustiça espiritual é viver uma vida religiosa, rota tanta santidade, mas não tem a presença, ou seja, sem a presença. Sem a presença. É cantar, é pregar, é servir, mas não obedece. Canta, prega, serve, mas não obedece a palavra de Deus. É injustiça espiritual. É viver uma vida religiosa, mas sem a presença de Deus. Você pode pregar sem a presença, você pode louvar sem a presença, você pode servir sem a presença, mas você não vai entrar no reino de Deus sem a presença dEle. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. E o reino, meus irmãos, é dos que amam a verdade. O reino de Deus pertence àqueles que amam a verdade, não dos que vivem de aparência. Guarda isto no teu coração. O reino é dos que amam a verdade, não é daqueles que vivem de aparência. Tem aparência que é santo, mas está corrompido. Tem aparência que tem a presença, mas está vazio. Vazio, não tem nada. Pode até cantar bonito, pode ter até uma boa eloquência na pregação, pode ter uma boa oratória, mas, aleluia, não tem a presença. Por quê? Porque não obedece a palavra de Deus. Não obedece a palavra de Deus. Aleluia. E o reino, meus irmãos, é daqueles que amam a verdade. Por isso que ele diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Ei, examine o coração. Examine o coração. Se há alguma área onde a injustiça ainda governa na sua vida, peça para Deus tirar. Lembre-se, não é possível herdar o reino de Deus e viver preso ao velho homem. Aleluia. Vou repetir para você: não é possível herdar o reino de Deus e viver preso ao velho homem. Aleluia. A santidade, meus irmãos e irmãs, não é uma escolha. Não é uma escolha do cristão viver em santidade. A santidade, meus irmãos, ela é a identidade de quem nasceu de novo. Porque quem nasce de novo em Cristo Jesus, ele recebe uma nova identidade. Aleluia. Ei, o reino não é herança dos que apenas falam de Jesus. Não basta somente falar de Jesus. O reino não é herança dos que apenas falam de Jesus, mas dos que vivem como Jesus viveu. Obedece ao Pai, obedece à palavra. Aleluia. O engano espiritual é o maior inimigo da santidade. Quem sabia disto? É o maior perigo. Cuidado com o engano espiritual. Ele é o maior inimigo da santidade. Paulo, ele diz: não vos enganeis. Olha o que Paulo está dizendo: não vos enganeis, ou seja, não se deixem ser desviados do caminho. Não se deixe ser desviados do caminho. O perigo aqui não é o pecado escancarado, não é o pecado escancarado, mas o auto-engano. Mas como assim, pastor, o auto-engano? Acreditar que está tudo bem, enquanto o coração está distante de Deus. Cuidado, porque muitos acreditam que está tudo bem, mas o coração está distante de Deus, está distante da palavra. Porque o primeiro engano começou aonde? O primeiro engano começou no Éden. Começou no Éden. Eva, ela foi enganada não por ignorância, porque ela sabia. Ela não foi enganada por ignorância, mas ela foi enganada porque por confiar em uma mentira espiritual. Então cuidado.
Cuidado com certos profetas por aí, que anda colocando a mão na sua cabeça, e profetizando coisas que não convém, que não vêm de Deus. Porque nós vemos aqui que o primeiro engano começou no Éden. Eva, ela foi enganada não por ignorância, mas por confiar em uma mentira espiritual. Mas como assim, pastor? Ela confiou numa mentira espiritual. A serpente, ela distorceu a verdade e Eva acreditou. Aleluia! Distorceu a verdade e Eva acreditou. Desde então, meus irmãos, o inimigo, Satanás, ele tem usado a mesma tática. Ele tem usado a mesma tática. Por quê? Porque ele faz o homem pensar que pode desobedecer a Deus e ainda assim ter comunhão com Ele. Ele faz. Aleluia. E é isso que Paulo ele combate aqui. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. O engano ele faz acreditar, o engano ele faz o cristão acreditar que pode pecar e continuar sendo herdeiro do reino de Deus, que pode viver no erro e ainda estar bem com o céu. É isso que o diabo faz. É isso que Satanás faz. Queridos irmãos e irmãs, o engano é mais perigoso do que a tentação. Cuidado com o engano. Cuidado. O engano é mais perigoso do que a tentação, porque o tentado ainda sabe que está errado. Sim ou não? O tentado ainda sabe que está errado, mas o enganado, ele acredita que está certo. Ele acredita que está certo. Aleluia. Ele acredita que está certo. E há uma geração, meus irmãos, sendo enganada por um evangelho de conveniência. Enganado por um evangelho de conveniência, ou seja, um evangelho que promete bênçãos, mas não fala de arrependimento, que fala de vitória, mas não fala de renúncia. Oh, aleluia! Eu vou repetir para você, meus irmãos, aleluia, um evangelho de conveniência, um evangelho que promete muito, um evangelho que promete bênção, mas não fala do arrependimento, não fala da salvação, um evangelho que promete chave, um evangelho que promete vitória, mas não fala do renúncia do pecado, não fala da renúncia do pecado. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, meus irmãos, aleluia. Nós temos que pregar do arrependimento, a salvação, porque Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. Alamanto e decomanás, aleluia. É tempo, meus irmãos da igreja, se despertar. É tempo de pedir ao Espírito Santo discernimento. Tem que pedir o Espírito Santo discernimento, porque a palavra não foi dada para entreter, não, mas a palavra foi dada para confrontar o nosso erro, o nosso pecado. Quando a verdade dói, é sinal que Deus está curando. Se a verdade está doendo em ti, porque Deus está curando nesta manhã. Quem crê que Deus está curando, glorifica. Aleluia, glória a Deus, porque quando a verdade ela começa a doer em nós, é sinal que Deus está curando. Ei, deixa a palavra iluminar as áreas escondidas do teu coração. Deixa a palavra de Deus iluminar as áreas escondidas do teu coração nesta manhã. O engano pode até te deixar confortável, mas vai te afastar do reino de Deus, vai te afastar da presença, porque só quem ama a verdade pode permanecer no caminho da santidade. Só quem ama a verdade é que permanece no caminho da santidade. Aleluia. O reino de Deus, meus irmãos, não é compatível com o pecado praticado, não.
não é compatível com o pecado, aleluia, praticado, não. O apóstolo Paulo, ele não está falando aqui de um deslize, ele não está tratando de um deslize, mas de um estilo de vida, ou seja, vivendo no adultério, vivendo na prostituição, vivendo nos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, ou seja, vivendo escravizado pelo pecado, aleluia, ou seja, conhece, sabe que está errado, mas permanece no errado. Ele não está falando de um deslize que você teve, não, mas ele está falando de um estilo de vida, um estilo de vida que contradiz a palavra de Deus, que vive no pecado. Ele menciona aqui devassos, ele fala sobre idólatras, ele fala sobre adúlteros, ele fala sobre efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Paulo está falando, é forte, mas a palavra confronta. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Cada palavra aqui carrega um peso espiritual, aleluia. Ele está mostrando aqui para nós que o pecado é mais do que um erro, é mais do que um erro. O pecado é uma rebelião contra a santidade de Deus, é rebelião contra a santidade de Deus. O pecado não é algo que se administra, é algo que se abandona. Tem que abandonar o pecado, não tem como administrar ele, tem que abandonar. E muitos querem administrar o erro, muitos querem administrar o pecado, mas o pecado não é algo que administra, mas é algo que abandona. Tem que abandonar. Deus não quer consertar o velho homem, Deus ele quer crucificar o velho homem. Deus quer sepultar o velho homem para que o novo homem possa nascer na presença dele. Aleluia, glória a Deus. Jesus ele não veio para ajustar o comportamento, não. Jesus ele não veio para ajustar o comportamento, Jesus ele veio para transformar a natureza pecaminosa do homem. Aleluia. Veja o exemplo de Saul. Ele começou cheio do Espírito, sim ou não? Saul ele começou cheio do Espírito, mas terminou rejeitado por Deus. Por quê? Porque não obedeceu por completo. Ele começou cheio do Espírito, mas terminou rejeitado. Por quê? Porque não obedeceu por completo. Quando Deus mandou destruir tudo, Saul, ele guardou o melhor e ele justificou. E é isso que acontece. Muitos, aleluia, não querem obedecer e querem justificar o erro. E foi para sacrificar ao Senhor. Aleluia, ele dizendo, aleluia, justificando para Samuel, foi para sacrificar ao Senhor. Olha a justificativa dele. Mas Samuel respondeu para ele: melhor é obedecer do que sacrificar. Ele justificou: olha, Samuel, eu poupei o melhor, porque foi para sacrificar ao Senhor, Samuel. Mas Samuel respondeu: ei, Deus está dizendo para ti, melhor é obedecer do que sacrificar. E quantas vezes Deus, Ele pede algo que queremos guardar? Quantas vezes que Deus já pediu algo para você e você quer guardar esse algo? Quantas vezes Ele diz: deixa, abandona o erro, abandona o pecado, e nós dizemos: Senhor, só mais um pouquinho. Não é assim? O Senhor está dizendo: olha, deixa o erro, deixa o adultério. Não, Senhor, só mais um pouquinho. Ei, deixa a bebida. Não, Senhor, só mais um pouquinho. Deixa os vícios. Não, Senhor, só mais um pouquinho. Ei,
a desobediência parcial ainda é rebelião completa contra Deus. É rebelião. O reino não é para quem justifica o pecado. Aleluia. Eu vou repetir, igreja: o reino não é para quem justifica o pecado. O reino é para quem confessa o pecado e abandona ele. Quem confessa e abandona ele. Não existe vitória espiritual sem arrependimento. Ei, se alguém dizer para você vai ter vitória, mas se não tiver arrependimento não tem vitória. O altar do arrependimento ainda é o lugar aonde Deus restaura o homem. Vai ter vitória se você arrepender dos teus pecados. Vai ter bênção se você arrepender dos teus pecados e deixar ele. Orianda lapaias, oripalamasterime clama. Ei, o pecado que você tolera hoje será o cativeiro de amanhã na sua vida. Vou repetir: o pecado que você tolera hoje será o cativeiro de amanhã. É tempo de cortar pela raiz o que rouba a sua comunhão com Deus, o que estiver afastando você da presença de Deus. Corte pela raiz, corte enquanto é tempo. Corte, aleluias. A herança do reino, meus irmãos, é para os lavados e remidos. A herança do reino é para os lavados, santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. No versículo 11, Paulo ele diz: e é o que alguns têm sido, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ei, aqui está a esperança do Evangelho. A mesma igreja que estava caída, ela podia ser restaurada. A mesma vida que está suja podia ser lavada. A mesma alma que estava longe podia ser reconciliada. Lavados, o sangue de Jesus, ele limpa o passado. Santificados, o Espírito separa do mundo. Justificado, o Pai declara: agora você é justo diante de mim. Oh, aleluia. Isaías, ele viu o trono, e após Isaías ele avistar o trono, ele clamou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Isaías clamando diante do trono. Quando ele avistou o trono de Deus, ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Mas o anjo tocou os seus lábios com uma brasa e disse: a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Isaías 6, 5 e 7. Deus, ele continua fazendo isto. Deus, ele continua fazendo isto. Deus, ele continua tocando corações. Deus, ele continua queimando impurezas. E Deus continua restaurando vidas. Ei, ser lavado é mais do que ser perdoado. Ser lavado é ser transformado por Ele. A santificação, meus irmãos, é o processo pelo qual Deus ele tira nós tudo que não reflete o caráter do Filho. Ele arranca tudo. E a justificação é o selo que diz: agora você é parte do reino. É o selo. Você foi lavado para viver limpo. Você foi santificado para ser separado. E você foi justificado para ser livre. O reino não é para quem volta à lama, mas para quem caminha na luz de Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Ei, viva de acordo com o que Cristo fez, e não de acordo com o que o mundo espera.
Viva de acordo com o que Cristo fez. Quem foi lavado não pode viver sujo. Aleluia. Não pode viver sujo. Quem foi separado não pode voltar a se misturar. Por quê? Porque você foi separado. Quem foi justificado precisa viver como embaixador do reino. Cadê os embaixadores do reino aqui? Cadê? Oh, aleluia. Glória a Deus. Então você é embaixador do reino. Temos que viver como embaixadores do reino. E como nós vamos viver sendo embaixadores do reino? Imitando o nosso mestre, Jesus Cristo de Nazaré. E o reino, meus irmãos, já vou concluir. O reino, ele exige frutos. Amém? Exige frutos. E esses frutos que o reino exige tem que ser frutos visíveis. E qual é esses frutos visíveis? São frutos de transformação. Transformação. Amém? Porque aqueles que conheciam você antes, eles vão olhar e vai ver visível a transformação que Deus fez na tua vida. Agora tem uns que só Deus, né? Como que vai ver essa transformação se não dá exemplo? Se não dá um exemplo de cristão? Aleluia. Por quê? Porque não foi transformado. Vive só de aparência. E Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Nem todos, não adianta somente dizer Senhor, Senhor, já estou garantido. Não. Então o Senhor, ele deixa claro, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, meus irmãos, o reino, ele pertence a quem? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que fazem a vontade. O reino, meus irmãos, não é apenas palavra, né? Porque eu querer justificar com palavras é fácil, sim ou não? Não, mas o reino não é apenas palavra, o reino é fruto. Fruto de transformação. Não é o que dizemos, não é o que eu falo, não é o que eu tento me justificar, aleluia, não, mas é o que vivemos, a sua maneira de viver, a sua conduta. Zaqueu é um exemplo perfeito, que eu gosto muito de meditar sobre Zaqueu. Zaqueu, meus irmãos, ele encontrou Jesus, e quando Zaqueu encontrou Jesus, imediatamente ele mudou, aleluia, devolveu o que roubou, ajudou os pobres, e mostrou que havia sido transformado. Isso é o que? É fruto visível. Porque não adianta eu só falar de palavras, não adianta eu querer justificar, mas se eu não tenho frutos visíveis, se a minha conduta não condiz com a verdade, aleluia. E Jesus disse para Zaqueu, após ele ter transformado, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Jesus declarando para Zaqueu: hoje entrou salvação nesta casa. Ei, meus irmãos, a fé verdadeira sempre produz mudança. Esta é a fé verdadeira, porque se não tiver mudança, não é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela sempre produz mudança. A santidade, meus irmãos, é o resultado visível da presença invisível do Espírito Santo. Porque quem foi alcançado pela graça, manifesta a transformação de vida. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus não apenas te emociona, não, porque hoje tem muitos emocionados, sim ou não? Mas a presença de Deus não apenas te emociona, mas ela te transforma. Te transforma, aleluia. A palavra não é, meus irmãos, para decorar, aleluia. Não basta só decorar um versículo. Basta eu decorar? Não basta.
Não basta eu apenas decorar o Salmo 91, não. Ei, a palavra não é para decorar, a palavra é para viver. É para viver ela, é viver esta palavra. O reino é real, meus irmãos. Aleluia! É para viver ela, o reino é real na vida de quem dá frutos dignos de arrependimento. Quem está gerando fruto de arrependimento? Aleluia, glória a Deus. Ei, o reino não é herança de quem fala bonito apenas. Não é herança de quem prega bonito apenas, mas de quem vive uma vida diferente, uma vida de santidade e obediência ao Senhor Jesus. Ei, já vou concluir. O mundo precisa ver Cristo em você. A tua família precisa ver Cristo em você. Lá no teu bairro as pessoas precisam ver Cristo em você. Lá no teu trabalho as pessoas precisam ver Cristo em você. E como eles vão ver Cristo em você? Nos gestos, nas palavras e nas tuas atitudes, eles vão contemplar Cristo em você. Então seja um exemplo, não seja exemplo somente aqui dentro da igreja, mas seja um exemplo também fora da igreja. Seja um exemplo na escola, seja um exemplo em todos os lugares que você pisar. Aleluia. Paulo não escreveu essas palavras para ferir ninguém, mas para restaurar vidas. Ele sabia que a pior tragédia não é o pecado cometido, mas é o pecado não confessado. Esse é o pior. Porque aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas o pior pecado, meus irmãos, é aquele que não é confessado, aquele que está escondido. Aleluia. O reino de Deus não será herdado por religiosos, mas sim pelos regenerados pela palavra de Deus. E por isso o Espírito Santo nos chama nesta manhã: volte à santidade, volte ao temor, volte à pureza. O reino é para os lavados, para os separados, para os que amam a verdade de Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, se ainda há algo que te prende, hoje é manhã de libertação, porque onde há arrependimento, há graça, aonde há confissão, há restauração, aonde há santidade, há reino. Aleluia. Ei, o Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Ei, o rei está voltando, e ele vem buscar uma igreja sem mancha, ele vem buscar uma igreja sem ruga, ele vem buscar uma igreja cheia de santidade e da presença dele. Cadê esta igreja? Cadê esta igreja? Então glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração nesta manhã.